Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ângulo entre retas. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre a teoria, depois a gente vai resolver esse exemplo que está aqui, certo? Então, aqui na figura eu desenhei duas retas concorrentes, mas não precisam ser concorrentes não, tá? Se eu tiver duas retas que sejam coincidentes, o ângulo entre elas vai ser igual a zero. Duas retas paralelas também vão ter ângulo igual a zero. E se eu tivesse duas retas que fossem reversas, aí lembra que a gente já viu em outro vídeo que sempre existem dois planos, um deles contendo uma reta e o outro contendo a outra, sendo que esses planos são paralelos. Então o que a gente faz é projetar uma das retas no plano que contém a outra. Então nesse plano, a reta que já estava nele e a reta projetada vão ser concorrentes. Tá? Então eu defino o ângulo entre as retas reversas como o ângulo entre essas concorrentes. Uma das retas e a projeção da outra. Beleza? Então a gente só tem que descobrir como que a gente acha o ângulo entre duas retas concorrentes agora. Que ângulo que a gente quer? A gente quer o menor ângulo entre elas. Então o menor ângulo aqui na figura é esse, que eu vou chamar de θ. Também tem esse outro ângulo aqui, que por enquanto eu vou chamar de alfa, certo? Ó, ainda tem esse outro ângulo aqui. Esse ângulo e esse aqui de cima, θ, são opostos pelo vértice, portanto eles têm a mesma medida. Esse de baixo aqui também mede θ. Da mesma forma, esse aqui do lado esquerdo também mede alfa. Então eu tenho quatro ângulos que na verdade são dois pares de ângulos com a mesma medida. Então eu posso olhar isso aqui como quatro ângulos que tem que ter a soma igual a 360, ou então apenas esses dois ângulos aqui que tem que ter soma igual a 180. O menor dos dois, que aqui a gente chamou de θ, então ele vai ter que estar entre 0 e 90, certo? Então, θ, o ângulo que a gente quer, tem que ser um ângulo que esteja entre 0 e 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2 radianos, certo? O que é que a gente vai fazer para achar esse ângulo? A gente vai usar algo que a gente já sabe, que é calcular ângulo entre vetores, que a gente já estudou lá atrás, lá na playlist de álgebra vetorial. Só que tem uma diferença em relação a esse ângulo aqui agora. Por quê? Quando a gente estudou o ângulo entre dois vetores, os vetores podiam ter essa configuração aqui ou podiam ter essa outra. Nesse caso, o ângulo entre eles, o menor ângulo entre eles, realmente está entre 0 e 90, da mesma forma que tem que estar aqui. Mas nessa outra configuração, o menor ângulo entre eles não está entre 0 e 90 graus, ele está entre 0 e 180. Então, entre dois vetores, a gente pode ter o menor ângulo entre eles, sendo maior do que 90 e menor do que 180. Isso se dá porque aqui na figura a gente só tem dois ângulos. Então, tem dois ângulos que tem que ter soma igual a 360. Esse aqui e esse. Esse aqui vermelho e esse de cá. Então, o menor tem que estar entre 0 e 180. Não tem nada que obrigue ele a estar entre 0 e 90, que é o que tem que acontecer aqui. Então, o que é que isso significa? Significa que pode ser que a gente descubra esse ângulo de cá ao invés desse ângulo de cá. Tá? Quando a gente escolher os vetores diretores, a gente não vai saber se a gente vai estar escolhendo um vetor que aponta para cá e um que aponta para cá, ou se é um que aponta para cá e um que aponta para cá. Não tem como saber, a não ser que a gente faça o desenho. Mas a ideia aqui é que a gente justamente não faça o desenho. Tá? Então vamos ver. Se, por acaso, os vetores diretores que a gente escolher forem justamente esses dois aqui. Ó. Digamos que o vetor diretor de R é U e que o vetor diretor de S é V. Digamos que eu escolhi de modo que o ângulo entre os vetores diretores não vai ser o ângulo entre as retas. E aí? Como é que eu vou saber que eu calculei esse ângulo na verdade? Usando trigonometria. Θ é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Portanto, o cosseno dele vai ser positivo. Já alfa é um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Portanto, o cosseno dele vai ser negativo. Se por acaso, então, a gente calcular aquele cosseno pela fórmula que a gente estudou e der um valor negativo, então é porque a gente achou o cosseno desse ângulo aqui. Mas não é o cosseno desse ângulo que a gente quer o cosseno desse ângulo aqui. Ó. Então, se por acaso eu achar o cosseno desse, como é que eu faço para achar o cosseno do outro? Que é o que importa realmente. De novo, trigonometria. Θ e alfa são dois ângulos que têm soma igual a 180 graus. Ângulos que têm soma igual a 180 graus
têm propriedades trigonométricas importantes. Os senos deles vão ser iguais e o cosseno de um vai ser menos o cosseno do outro. Então, se por acaso a gente descobrir que o cosseno do ângulo entre os vetores diretores é igual a menos 1/2, é porque o cosseno de alfa é menos 1/2. E aí quem é o cosseno de θ? É mais 1/2. Só é jogar o sinal fora. Só é considerar o módulo, tá certo? Então a gente conclui então que a fórmula para o menor ângulo entre as duas retas vai ser a seguinte, ó. Cosseno de θ igual a exatamente o que ficava lá na fórmula do ângulo entre dois vetores, que é em cima aqui, ó, eu vou ter o produto escalar entre os vetores diretores das duas retas, e aqui embaixo eu vou ter o produto dos módulos desses dois vetores. Então, módulo de U vezes módulo de V. Mas isso aqui pode dar negativo. E eu quero o resultado positivo, porque eu quero fazer com que esse ângulo fique entre 0 e 90. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Desprezar o sinal. Só é botar aqui em cima, ó, um módulo. Aí o cosseno vai ser sempre positivo. E a trigonometria garante que esse é o cosseno do ângulo que a gente quer. Tá bom? Vamos resolver agora esse exemplo aqui, ó. A gente só precisa achar quem são os vetores diretores. Quem que é o vetor diretor aqui da reta R? Seria o vetor U de coordenadas 1, menos 1 e raiz de 2. Beleza? Por quê? Porque a reta está na forma paramétrica. Então, as coordenadas do vetor diretor são os coeficientes do t. 1, menos 1 e raiz de 2. E o vetor diretor da reta S, o V, aí vai ser o quê? Vai ser 1 e raiz de 2. Pelo mesmo motivo, só é olhar para os coeficientes de t nessas equações aqui. Então, quem é que vai ser o cosseno de θ? Aí a gente vai ter em cima o produto escalar entre U e V. Aí eu vou ter 1 vezes 1 dá 1, mais menos 1 vezes 1 dá menos 1. Aí cancelou com o 1 que já tinha, mais raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Eu não vou precisar me preocupar aqui com o módulo, porque já é positivo. Se desse menos 2, por exemplo, aí eu botava mais 2, só era desprezar o sinal. E aqui embaixo eu vou multiplicar os dois módulos dos meus vetores diretores. Então, quem é que é o módulo de U? Vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais raiz de 2 ao quadrado. Então, vai dar 1 mais 1 mais 2, da raiz de 4, que é 2. Vezes o módulo de V, que também vai dar 2. Vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais raiz de 2 ao quadrado, também deu raiz quadrada de 4. Então, ficou 2 sobre 2 vezes 2. Aí cancela um 2 daqui com um 2 de cá, ficou 1/2. Beleza? Quer dizer que o cosseno de θ é 1/2. Portanto, a gente sabe quem é θ. A gente sabe quem é o menor ângulo entre essas retas. θ é o ângulo entre 0 e 90 que tem o seu cosseno igual a 1/2, ou seja, θ é 60 graus. Beleza? Claro que a gente não era obrigado a saber quem era θ se o cosseno de θ fosse igual a 1/3, por exemplo, a 1/4, 2/3, certo? Enfim, aí a gente usava a função arco-cosseno. Se desse cosseno de θ igual a 1/3, só era dizer que θ era o arco-cosseno de 1/3, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.